Amigos queridos, no alvorecer de mais um dia, mergulhados nos sons da natureza, esta sinfonia de Deus, ofertada a todos nós, sentindo a brisa leve que o vento traz, os encantos suaves das flores, e envolvidos pela suave melodia da música, convidamos a todos a buscarmos Jesus em nossas vidas. Jesus, Mestre amado, que trouxe à humanidade da terra as leis de Deus, para que, sendo vivenciadas por nós, formássemos o reino de Deus em nossas consciências, as boas novas de esperança, o alicerce da fé, os elos sublimes da fraternidade entre os povos, a pacificação das nossas consciências conciliadas com as leis de Deus. Em seu nome, Senhor, aqui estamos, felizes e confiantes, para mergulharmos o nosso pensamento nas reflexões do seu Evangelho e alimentarmos-nos da seiva viva da verdade. Ampara-nos nesta hora, Senhor. Que estes Espíritos honrados que solenemente aqui se apresentam, responsáveis por este Evangelho, encontrem em nossos sentimentos a receptividade necessária. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos, instrumentos úteis, a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Estamos no item provas voluntárias e o verdadeiro cilício. Dentro dos cilícios que são agradáveis a Deus, colocamos sacrifícios agradáveis a Deus, porque são aqueles atos para a caridade que nos distanciam de nós mesmos e, portanto, nos fazem vencer o egoísmo. O Evangelho diz assim: mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Olha que importante essa pergunta. Está falando às pessoas que gostam de ser isoladas, que gostam de estar sempre apartadas, que são seletivas, que não gostam de A, não gostam de B, não gostam disso, não gostam daquilo, que preferem 1000 vezes estar sozinhas, que é uma enfermidade grave do espírito. Vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções, porque o mundo pode nos corromper, e viver no isolamento, qual a utilidade na terra? Perderá a sua existência por falta de utilidade. Onde está a vossa coragem nas provas? Uma vez que fugis da luta e desertais do combate? No primeiro dissabor a pessoa desiste, evita, foge, não sabe construir relacionamentos e, portanto, acaba tendo mais desafetos do que afetos. Qual vossa utilidade na terra? Se quereis um cilício, um sofrimento, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne.
vamos entender assim profundamente, porque às vezes a pessoa não percebe que ela é fruto dessa coisa seletiva e da desistência e do isolamento. Então, onde está a utilidade na Terra? Porque nós reencarnamos com tarefas sérias, todos nós. Ninguém reencarnou para viver apenas amenidades. Podem ter confiança no que o Evangelho está nos dizendo. Nós não viemos para amenidades. Nós viemos para vencer a nós mesmos e nos misturarmos com as pessoas e fazer daquelas pessoas aparentemente mais difíceis pessoas honradas, pessoas que são apenas diferentes, mas que podem ser pessoas muito queridas. Então, a gente vai ficar alguns dias nesse item. Eu trouxe do Livro da Esperança exatamente o capítulo e o item do Evangelho, que vai falar, que é o capítulo 5, item 26, né? E que Emmanuel vai dizer: nós e o mundo. Muitos religiosos afirmam que o mundo é poço de tentações e culpas, procurando o deserto para acobertar a pureza. Então, vamos falar de atavismos, que são falsas crenças, conceitos arraigados em nós, que atravessaram muitos séculos. Essa religiosidade externa fez com que os, entre aspas, religiosos de séculos e séculos passados achavam que viver no deserto, no isolamento, nas clausuras, nos confinamentos, era um estado de purificação. Porque, convenhamos, quando nós estamos isolados das tentações do mundo, dos desafetos do mundo, dos problemas do mundo, nós não saberemos quem somos e vamos desenvolver a falsa ideia de que somos bons. Só quando nós estamos no mundo, ou seja, com as pessoas, que nós vamos perceber quem somos. E por muitos séculos, eu digo milênios, os religiosos de todas as religiões achavam que, para vencer as tentações do mundo, precisavam se isolar do mundo. E a doutrina espírita veio nos dizer que as tentações do mundo, elas servem para aferir o nosso progresso, para nós fazermos diferente dessa vez, né? Então aqui, procurando o deserto para acobertar a pureza. Entretanto, mesmo aí, no silencioso retiro em que se entregam, o perigoso ócio da alma, porque cai no contraponto, né? Não estar no mundo é estar no ócio. Claro assim. Só os espíritos ociosos ficam frágeis para se relacionar. Não suportando as tentações, se enclausuram nessas velhas crenças do isolamento. Então, no silencioso retiro em que se entregam, a perigoso ócio da alma, por mais humildes se façam, comem os frutos e vestem a estamenha que o mundo lhes oferece. Então, é bem fácil se a gente vivesse longe daqueles que nos são difíceis. É fácil. E hoje em dia, não mais dentro dos clãs religiosos, mas as pessoas também estão se unindo em pequenos grupos, só com aqueles e tão somente com aqueles que acham que é interessante viver. O que não haverá nenhum progresso, porque não havendo desafio, não há sentimentos novos a serem construídos, né? Os essênios foram um exemplo de isolamento social. Eles criaram uma, entre aspas, sociedade perfeita, só de homens, com castigos muito rudes para aqueles que não cedessem às ordens daquela comunidade. E uma severidade disciplinadora muito importante. Mas quando Jesus esteve com os essênios, ele realmente, naquela mensagem que chama responsabilidade do amor,
ele pede aos anciões que retirem todos aqueles jovens daquela sociedade perfeita. Que retirassem, porque eles precisavam vivenciar com experiência no mundo. E foi um grande impacto a palavra de Jesus, porque eles se achavam acima das leis dos homens. E aquele agrupamento onde estava Eurípides Barçanufo, na reencarnação como Marcos, Bezerra de Menezes na reencarnação como Lisandro, e outros grandes conhecidos numes tutelares da humanidade, eles acataram de pronto a vontade de Jesus e aquilo se desorganizou. Óbvio que outros grupos dessa natureza se formaram. Depois vieram as grandes confrarias seletivas, com iniciações ritualísticas, para reunir os tão somente bons, que nunca saberiam se eram bons porque não estavam diante das tentações e das adversidades do caminho, porque não eram afinados com o bem e com a verdade. É muito interessante quando a gente fala o verdadeiro silício, ou seja, o verdadeiro sacrifício agradável a Deus é a prática da caridade. E a caridade é estar com o próximo. Pode mortificar as suas horas de sono, pode trazer cansaço físico ao corpo, mas isso se recupera. E o contrário, o isolamento, ele traz uma cronificação do estado de ociosidade do espírito. Então é muito importante, né, ainda dentro das religiões da Terra, existe essa tendência, né, de ficarmos, entre aspas, entre os bons, sendo que eu nunca saberei quem eu sou se eu não estiver com aqueles que nem sempre me têm como simpáticos. Então, outro grupo, a gente depois, ao longo desses dias, vai voltar em tudo isso. Muitos escritores alegam que o mundo é vasto arsenal de incompreensão e discórdia, viciação e delinquência. Então, escrevem sobre isso, vícios, delinquência, discórdia entre os povos, entre as famílias, como quem se vê diante de um serpentário, né, diante de bichos ameaçadores. E muitas crianças são criadas assim, mostram para elas que o mundo é perigoso, que o mundo é ameaçador, que nada podemos fazer sem que estejamos com eles. E essa ideia de mundo ameaçador é que vão gerando as inseguranças, as fobias, que encontram ressonância na anterioridade daquele espírito. O espírito já vem com as suas fragilidades e é reforçado isso para eles. Na nossa geração, quantos de nós não ouvimos? Entra para dentro, senão fulano vai te pegar, não sei quem passa e vai te levar. Então nós éramos intimidados quanto a ser sequestrados, raptados, as pessoas fariam tão somente mal a nós. Fomos induzidos a prolongar indefinidamente a dependência afetiva, não fomos treinados para as tarefas dos lares, muitos de nós. Então, que espírito que foi criado assim é um espírito que está num tolhimento absoluto das suas potencialidades divinas. E os escritores alegam que o mundo é esse, um serpentário ameaçador. Contudo, diz Emmanuel, é no mundo que recolhem o precioso material em que gravam as próprias ideias e encontram os leitores que lhes compram os livros. Quem compra livros de autores que mostram o mundo tão somente delinquente, ameaçador, cheio de conflitos e discórdias? Aqueles de nós que também pensamos assim, que sentimos assim e que vivemos assim. Por isso tem público para essa literatura. Senão, essa literatura não haveria ressonância.
Quantas pessoas vão adquirir um livro e entre um livro edificante preferem uma, entre aspas, ficção aterrorizante? Preferem conflitos de guerra, preferem crimes passionais, literaturas que encontram absoluta ressonância no mundo interno. Então, isso é o discernimento, né? Que se eu não sei de mim, eu vou procurar aquilo que se pareça comigo. Agora, quando eu passo a saber sobre mim, eu vou precisar me alimentar do contraste do que sou. Porque somente o contraste desta pedagogia do amor de Eurípides, somente o contraste é que vai fazer nós adquirirmos uma faceta da nossa personalidade que estava inexistente. Eu vou edificar nessa encarnação uma faceta da minha personalidade que estava totalmente indefinida. Embora tivesse princípios, mas se esses princípios não forem fomentados adequadamente, essa faceta não se expressará no espírito. Então, nós vamos dando sequência a esse item do capítulo 5, item 26, né, que está falando das escolhas de provas e os cilícios verdadeiros. Nós confiamos na bondade de Deus, nós confiamos que tudo que nos acontece tem uma finalidade útil e vai nos levar a um patamar de maior evolução. Mesmo que a gente recuse, mesmo que a gente não acredite, porque acreditar ou não em Deus ou na sua bondade não impede que Ele haja favoravelmente sobre nós, nos estimulando a caminhar na direção da luz. Então, nós estamos estudando esse item do Evangelho, das provas voluntárias, dos cilícios, que nada mais é do que a capacidade que nós temos de renunciar às questões que nos cercam, que não fazem mais, que não devem mais fazer parte de nós mesmos. É um estado de renúncia, é um estado de entrega ao entendimento do que realmente é importante para nós nesse momento da nossa vida como espírito. E nós estamos falando do item dentro de provas da questão do remédio salutar, que é uma lição de Emmanuel. E ele diz assim, ele comenta, como nós temos falado todos esses dias, um versículo de Tiago, em que ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Quão importante é nesse capítulo que nós estamos estudando a oração, a prece. A prece por alguém. Nós interrompermos os nossos pensamentos, as nossas atividades e concentrarmos em favor de alguém para que aquela pessoa realmente possa absorver um conteúdo vibratório diferente daquele que ela está emanando em função de alguma dificuldade. Então, Emmanuel comenta assim: o grande apóstolo do cristianismo nascente
foi médico sábio quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Olha que importante nós compreendermos esse processo de autocura, esse processo de entendimento do quanto é importante quando nós não nos comportamos bem, quando elaboramos um pensamento contrário às leis divinas, nós iniciarmos esse processo de lançar fora de nós os detritos que foram produzidos em nossa intimidade e ali depositados. E esse ato de nós confessarmos, de nós admitirmos, é o início do processo de lançar fora os detritos produzidos por nós mesmos. Então sempre a gente pergunta, porque o Evangelho é para que haja profunda mudança de pensamento. Com qual facilidade, com qual intensidade nós percebemos os nossos equívocos e procuramos falar sobre eles, comentar, para que aquela situação interna possa verdadeiramente começar a ser expulsada de nós. Porque quem não faz essa faxina íntima tem muita dificuldade de ser saudável, muita dificuldade. Dói aqui, dói lá, todo o tempo todo tem mal-estar. E esse estado revela que a mente não está operando no bem todo o tempo todo. Então, rever isso, a forma que a nossa mente opera, e se ela está embasada em ideias nobres, é que vai facilitar esse estado íntimo de saúde. Daí a importância de nós estudarmos a doutrina espírita, de nós lermos com muito interesse e com muita profundidade esses textos trazidos por esses espíritos muito à frente do nosso tempo, para que essas ideias elas possam ir fazendo parte de nós mesmos, por um processo de movimentação íntima. Então, ele continua assim: nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual, e embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. Isso é muito importante, porque na medida que nós abrimos o nosso campo mental para buscar um entendimento mais acurado, mais aprofundado a respeito de nós mesmos,
na medida que refletimos nas nossas atitudes e começamos um diálogo íntimo conosco mesmo, imediatamente vamos perceber a intercessão dos bons espíritos que também entram nesse diálogo, que começam a compor conosco uma fala saudável que vai nos auxiliar a equilibrar. Porque a nossa mente nunca está sozinha. E as companhias espirituais são próprias dos conteúdos que emitimos. Na medida que nós realmente começamos esse diálogo e esses espíritos superiores vêm em nossa intimidade colocar ideias renovadoras, o processo de saúde vai se estabelecendo. Então, não estamos nos sentindo bem? Busquemos alguém para conversarmos assuntos elevados. Busquemos alguém para iniciar um diálogo que possa sustentar o campo da nossa mente numa vibração que possa diluir os miasmas que acumulamos fruto de um pensamento que nem sempre está pautado no bem. Quando nós começarmos a compreender a efetividade terapêutica disso, nós vamos fazer disso um hábito. Então, se nos sentimos desanimados, entristecidos, enfraquecidos, busquemos um coração amigo e comecemos ali a estabelecer um diálogo simples, fraterno, amigo, e vamos perceber que em brevíssimo tempo a nossa mente passa a operar numa outra faixa. Então, ele continua: a cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda da elevação, aplique o conselho de Tiago, nele possuindo remédio salutar para sanarem na qualidade de enfermos encarnados ou desencarnados. Então, esse movimento que nós vamos estabelecendo de nos sacrificarmos por alguém ou sacrificar os próprios interesses pessoais é o verdadeiro silício. É o verdadeiro silício. Quando nós olhamos para alguém e esse alguém está caído e aquela queda toca profundamente nossos corações e nós nos sacrificamos para erguê-lo, nós interrompemos as nossas atividades para orar por alguém sem questionar se esse alguém merece, sem questionar se ele vai aproveitar, mas acreditar na força transformadora de um pensamento alinhado com o bem, porque nenhum de nós é refratário de maneira absoluta às leis divinas. Nenhum de nós é refratário de maneira absoluta ao amor de Deus, embora possa, em algumas circunstâncias, parecer. E não somos porque a nossa origem é divina. Então, continuar auxiliando quem insiste em cair, e muitas vezes nós pensamos ser voluntariamente, mas não percebemos que aquele espírito que toda hora cai, ele tem companhias espirituais que intensificam as suas quedas, que o estimulam àquela situação mais difícil,
e que as nossas preces podem arrefecer aquelas ações perniciosas. Crer profundamente nisso é começar a fazer parte de um grupo de espíritos ligados a Jesus. Porque Jesus é esse espírito que não desiste de nós. E nós precisamos estar dentro dessa lição de não desistir de ninguém. Não desistir. Quantas vezes a pessoa cair, quantas vezes nós vamos estender as mãos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa mais profunda vibração para que toda a humanidade saia dessa condição de enfermidade que nos encontramos. Então, vamos fazer a nossa prece e pedir a Jesus que nos ampare. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, rogamos amparo a todos aqueles que se encontram necessitados nesta hora. Elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, para que Ele possa nos envolver nesta hora com as vibrações mais amorosas, que Ele possa, Senhor, descer, fazer descer, jorrar sobre a humanidade as luzes do amor e da paz. Que nós possamos encontrar os nossos caminhos em direção a Ti, Jesus. Que nós possamos nos fortalecer. Que possamos, Mestre, permanecer onde o Senhor nos colocou, para contribuir com aqueles que necessitam de nós. Que tenhamos força para resistir às dificuldades do caminho. Que nós possamos estender as nossas mãos para aqueles que nos buscam. Fortalece-nos, Senhor. Ampara-nos. E socorre nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que eles sejam visitados pelos espíritos amorosos que nos cercam, que sobre eles sejam derramados a saúde, o bem-estar, o bom ânimo, a confiança em Deus, para que possam soerguer, estarem mais saudáveis, mais resolutos no bem. E nós outros brasileiros, Senhor, que nos encontramos nesta pátria amada, que nós possamos executar as nossas mínimas tarefas e nos tornarmos servidores do Seu amor. Possamos nos tornar espíritos melhores, mais confiantes no bem, mais atuantes na verdade, para que esta pátria seja, Senhor, para todos nós, a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre.